Boa noite a todos, todas. É um privilégio termos conosco nesse encontro do ciclo Arte, Ciência e Tecnologia 2024, Paula Perissinotto, que é especializada em novas mídias, arte contemporânea e cultura digital. A Paula, desde 2000, é cofundadora e co-organizadora do FAI, Festival Internacional de Linguagem e Eletrônica. Ela é doutora, parabéns, Paula. Obrigada. Pela Escola de Comunicações e Artes, a ECA da Universidade de São Paulo, na área de poéticas visuais. Integra o grupo de pesquisa Realidades, coordenado pela professora doutora Silvia Valentes, vinculada à ECA, e ao Departamento de Artes Visuais da USP. A sua pesquisa foca na interoperabilidade entre arquivos analógicos, utilizando o arquivo digital do FAI. É pesquisadora associada do projeto temático Acervos Digitais em Pesquisa, Arte, Arquitetura, Design e Tecnologia, licenciada pela FAPESP e coordenada pela professora doutora Gisele Lima. Paula, muito obrigado e é um prazer tê-la conosco aqui de fato. Obrigada, Davi. Bom, boa noite aos que nos assistem e aos que eventualmente nos assistem, né, no YouTube. Eu vou fazer uma apresentação que deve durar entre 50 minutos e 60 minutos, tá? Vou compartilhar minha tela. Deixa eu aqui compartilhar a tela cheia. Bom, essa apresentação ela vai seguir a seguinte agenda, tá? Eu vou contextualizar rapidamente, né, o que é o FAIO dentro desses 25 anos e a pesquisa que eu desenvolvi. Vou desdobrar um pouco o que foi essa abordagem metodológica durante o doutorado e entrar dentro das conquistas dos objetivos da pesquisa e finalizar com as conclusões. Então, esse mais ou menos vai ser o desenho da apresentação, sendo que vai ser meia hora para contextos e o restante mais meia hora, tá? Então, o FAIO é um evento que acontece há 25 anos, né? É um evento brasileiro, mas que se constituiu como uma plataforma internacional e que hoje está como um dos maiores eventos de arte digital, eletrônica, né? O FAIO ele se chama Festival Internacional de Linguagem Eletrônica para preencher o FAIO, né? O FAIO, na verdade, é o arquivo que todos nós temos no canto esquerdo do computador para guardar coisas. E a ideia do FAIO inicialmente desse nome era justamente ser um arquivo das manifestações estéticas produzidas para o universo digital. Nesses 25 anos, então, foram realizadas 53 exposições, 42 publicações bilíngues, 30 websites, porque em um certo momento desse período, principalmente na primeira década do século XXI, a gente fazia um website, um hot site, né, que a gente chamava, a cada evento, né? Depois também esse ambiente foi se transformando e se tornando uma coisa mais estável. Passamos por 4 bancos de dados com linguagens diferentes, perdemos alguns por invasão, e foi um trabalho bem árduo, na verdade, e criamos 10 documentários. Então, assim, qual é o conteúdo que o FAIO trabalha, né? Ele trabalha com conteúdo artístico, estético, nato digital, né? E que abrange várias categorias, se a gente pode chamar assim, né? E essas categorias elas se transformam e se transformaram muito ao longo desses 25 anos.
hoje a gente pode resumi-las em animações, jogos, realidade virtual e nesse conjunto de coisas, mas a gente sempre tem outros, né, dentro da própria ficha de inscrição que a gente abre anualmente, numa chamada de projetos, existe sempre o campo outros, porque essas categorias elas vão se desdobrando e a gente vai poder ver um pouco isso quando a gente entrar nas questões dos metadados, tá? Agora, o que eu vou querer focar um pouquinho antes da gente entrar direto no que foi a pesquisa, e eu acho que é interessante para tudo, para a gente também ir formatando dentro do nosso pensamento o que essa arte intangível, né, provoca, no sentido de reconfigurar como a gente entende, concebe a história da arte. E especialmente referente a alguns itens desses que estão listados aí na apresentação, e eu vou me debruçar um pouquinho em cada um deles, porque eu acho que é esse resumo, né, desse contexto que me levou ao esforço de tentar trabalhar esse acervo que foi constituído ao longo desses 25 anos. Então, a questão da desmaterialização da obra de arte, por exemplo, é um convite, né, a uma mudança de foco da análise artística, porque se na história da arte clássica e moderna o valor da autenticidade de uma obra estavam frequentemente ligados à sua materialidade, né, ao seu suporte, aos materiais utilizados, a arte digital, por ser etérea, né, e muitas vezes existir apenas em códigos, pixels ou experiências, vivências, né, desloca, né, o foco dessa análise artística. E eu sinto que esse é um exercício que deveria ser mais praticado, entendeu? Assim, essa concentração nos processos de interação, no contexto da produção, ao invés do resultado final, que, pela sua característica, é efêmero, né? Então, que nos leva ao seguinte item, que é uma nova concepção de temporalidade, né? Porque a arte, embora, né, a arte digital é temporária e efêmera, isso é um ponto, né? Um software, um hardware, eles se tornam obsoletos e as obras são atualizadas ou modificadas, se possível, né, de forma bastante variável. E a história da arte, que tradicionalmente se preocupa com a cronologia e a permanência das obras, de estilos, precisaria, de fato, reavaliar a sua relação com o tempo. Isso implica uma mudança radical que, ao invés de buscar a permanência e a preservação de algo original, né, a gente precisa começar a se concentrar em documentar processos, experiências, né? Essas questões temporais, elas já foram postas nos conceitos apresentados nos happenings, né? De Allan Capro, por exemplo, na década de 60, que trouxeram os insights sobre a efemeridade e a relação do público com a obra. Já nos anos 60, os happenings introduzidos pelo Capro, eles romperam a ideia do tradicional da arte como algo estático e permanente, já enfatizando essa questão da temporalidade. E a gente pode, então, fazer um paralelo. Inclusive, tem um texto, que depois eu posso deixar no chat o link, que é da Doreen Hills, uma artista mexicana, que ela trata a internet, né, e a arte digital como uma performance, né? Ela não entende que a gente constrói arquivos dentro da internet, mas que tudo é uma grande performance, e é mais ou menos nessa analogia, né? De forma similar,
a arte digital contemporânea, com a sua temporalidade, leva a essa efemeridade de um nível técnico e conceitual, né? As obras digitais podem ser modificadas, recriadas, atualizadas, e um fluxo contínuo, né, que desafia a história da arte, que tradicionalmente valoriza a permanência, a autenticidade, o original. Então, são conceitos que nos convidam a repensar a forma como a gente concebe a própria história, né? Um outro item que é relevante é a interatividade e a participação do espectador, porque que muitas vezes são as características definidoras, né, da arte digital, e que cria camadas de experiência na qual a obra não é completa sem a intervenção ou a participação do público. E nesse sentido, a história da arte passaria a levar em consideração não apenas o criador, mas também o público como co-criador da experiência artística. Isso, de alguma forma, tem que estar incorporado dentro da análise artística de um historiador interessante que se interesse em documentar isso, né? A interatividade, ela sugere um novo tipo de autoria coletiva, onde a experiência gerada pelo público ou pelos usuários é parte integral do significado da obra, né? Então, ela realmente faz parte disso, e mais intangível do que a interatividade, a obra em si já é, mas essa questão também é tão intangível quanto, né? A questão da participação e da interatividade do espectador também foi algo que já foi abordado na história da arte pelos artistas cinéticos nos anos 50, 60, e a gente pode até criar uma conexão, embora os artistas cinéticos como Soto, Cruz Dias, Vasarely, Jean Tinguely, Calder e outros, né, exploraram a ideia que o espectador deveria fazer parte, não ser apenas observador passivo da obra, mas ser um interator da obra. É claro que são obras físicas, né, que mesmo que não haja interação, existe como objeto, como escultura. Já na arte digital, essa relação de interatividade é levada mais longe, né? Porque a tecnologia permite níveis de participação mais complexos e dinâmicos, onde o espectador pode influenciar diretamente o significado da obra, alterando sua forma, conteúdo e até mesmo a sua continuidade, né? Então, a interatividade digital ultrapassa esses limites físicos, né, que no caso do cinetismo existia, permitindo que os participantes interajam com as obras através de interfaces virtuais e redes que também se modificam ao longo do tempo, né? Então, essa interatividade também se torna obsoleta. E então a obra, ela torna-se como se um ecossistema complexo de cocriação entre o artista e o público. Uma outra questão que se reconfigura na leitura da história da arte são os espaços expositivos, né? Porque na arte tradicional as obras são frequentemente contextualizadas em espaços como museus, galerias, centros culturais, enfim, ambientes controlados que permitem preservação e exibição adequada das obras, né? Com a arte digital, esses espaços são expandidos, né? E ambientes virtuais, plataformas onde obras podem ser acessadas globalmente, simultaneamente, em realidades distintas, vistas ao mesmo tempo, na África, na Europa, na Ásia. Então, tudo isso cria, isso cria uma nova abordagem, né? Porque a história passa a considerar esses espaços digitais como parte do discurso artístico. Isso também pode ser incorporado no discurso artístico em termos de pesquisa e em termos de leitura, né, da obra
em diferentes realidades simultaneamente, né? Então, esses espaços digitais podem fazer parte de um discurso artístico, reconhecendo que essas fronteiras entre espaço expositivo e espaço público também ficam borrados, né? E o arquivo, nesse sentido, o arquivo online, né, é a experiência, e ela se torna uma experiência da obra com a sua história contida nele. Então, esse também é um assunto que vai estar indo junto com o que a gente vai desenvolver ali na pesquisa que eu vou mostrar para vocês. A autenticidade e originalidade da obra é também um problema, né? Um problema porque no mundo da arte tangível, o conceito de autenticidade e a existência de um original é central para o valor da obra, né? E a arte digital desafia essa ideia quando a obra digital permite múltiplas cópias idênticas, e ao existir como código que pode ser replicado, a história da arte, então, passa a questionar o que significa ser o original, né? O que é o original quando a obra pode ser copiada e distribuída infinitamente, exibindo uma mudança conceitual, né? Que a autenticidade na arte intangível ela pode ser deslocada para o código, para o contexto da sua criação ou para a experiência do espectador, desafiando as concepções tradicionais da originalidade. No ambiente físico, né, a autenticidade de uma obra de arte é tradicionalmente garantida por sua unicidade, por sua aura, por sua originalidade, que não pode ser replicada. E no mundo digital, essas cópias idênticas podem sem perda de qualidade do original, né, perde seu sentido tradicional. E aqui eu acho que eu faço um parêntese, que a gente pode considerar a tecnologia blockchain, por exemplo, como uma solução para isso, né? Principalmente para fins de mercados de arte, que não é a ênfase para a gente nessa apresentação. Mas é importante colocar que isso é uma coisa que a gente entende que já está em andamento com os NFTs, né? E tem a coautoria, né, que é um outro item também importante, porque a arte digital frequentemente envolve colaboração entre artistas, designers, programadores e até mesmo o público, né, com as suas interações. E a história da arte passa a valorizar não apenas a criatividade individual, mas também o caráter colaborativo, né? E o inovador das práticas artísticas, porque isso é uma coisa cada vez mais presente. Então, essa mudança, ela aplica uma nova abordagem acadêmica no reconhecimento de novas dinâmicas de criação, onde a individualidade do artista é mesclada com práticas colaborativas e o processo criativo é tão importante quanto o produto final. Acho que essa importância do processo, essa documentação do processo, que é uma coisa já dada lá nos happenings, é algo que a gente precisa incorporar dentro da nossa concepção de história da arte. E assim, e tradicionalmente a história da arte centrada nessa criatividade individual, do gênio, né, dos grandes masters da arte, enfatiza a criatividade individual como algo isolado, né? E agora eu acho que a arte digital, para a arte digital, a gente precisa abordar academicamente até reconhecer as colaborações como essenciais para a criação da arte contemporânea, entendeu? Valorizar o processo
e as interações que ocorrem durante a criação da obra, incorporar novas disciplinas no estudo da arte, né, ciência da computação, design, de interatividade, programação, teoria de jogos, isso tudo tem que estar junto dentro desse espaço artístico, e questionar a individualidade do artista mesmo, porque é muito difícil fazer as coisas sozinhas nesse mundo da complexidade, né? Então, essa é uma abordagem importante. E, por fim, a documentação como parte da obra, que aí sim vem a ênfase da nossa apresentação, essa necessidade de documentar processos, interações e mudanças contínuas, né, na arte digital, faz com que a informação, né, passe a ser parte essencial da obra de arte. E isso impacta diretamente a forma como a história da arte aborda essas obras, pois o registro do processo pode, em muitos casos, ser tão ou mais importante do que a obra final, sugerindo nova perspectiva, né? Porque como hoje, por exemplo, você não acessa mais a obra que foi produzida para a internet no ano 2000, se a gente quiser aqui mencionar rapidamente as próprias obras em flash, né? Mas se eu tiver documentações dessa obra, você pode percebê-la de alguma forma. Você não vai vivenciá-la porque não é possível. A vivência da obra, ela é da sua própria época, do momento em que ela existia, mas a história dela precisa ser contada de uma outra perspectiva, né? E pensando nesse sentido da documentação e expansão metodológica, né? A apresentação vai seguir agora um pouco mostrando essa pesquisa de doutorado que foi intitulada Arquivo Vivo, Preservação e Expansão da Memória Cultural no campo da arte e tecnologia. O que a tese defende, né? A tese defende que a necessidade do tratamento adequado da informação, né, na construção da memória cultural, no caso aqui, o ponto de interseção entre arte e tecnologia é porque é a especialidade que me pertence e é o que me interessa. Mas, na verdade, a necessidade do tratamento adequado da informação na construção da memória cultural é cabível para qualquer área, né? Aqui a gente vai estar focando na arte e tecnologia, ressaltando a importância desse registro na era digital, né? E existe, sim, uma urgência em implementar estratégias para apoiar e disponibilizar para futuras gerações conteúdo artístico cultural que foram criados no início do século e que são natos digitais e que existem tanto conteúdo em acervos físicos como digital, né? E o cenário, tanto nacional quanto internacional, enfrentam os mesmos obstáculos. A gente é um problema, e a gente vai ver juntos agora adiante, que é um problema geral. Então, esse relatório que eu menciono aí, o Pew Research Center lançou recentemente, que eu digo, deve ser há um mês, 2, menos que isso, talvez. O Pew Research Center é uma empresa americana, uma fundação americana, pesquisadora da informação na internet, né? E eles lançaram esse relatório que se chama When Online Content Disappears, em que diz que eles constataram que em 10 anos, 38% dos websites que existiam não existem mais. Então, é uma perda quase de 40% que a gente tem dentro do ambiente digital. Então, o problema que a gente vai tratar aqui é como tratar essa informação e organizá-la, né, de forma que a gente possa garantir a acessibilidade desse conteúdo histórico relacionado às manifestações estéticas, né? E o objetivo da pesquisa foi a gente usou, né, o acervo do FAIO como laboratório de aplicação
E a partir daí, estudamos as formas de melhorar as práticas do tratamento da informação, da forma de implementação do banco de dados e de como prepará-lo para torná-lo interoperável, né? Interoperável com arquivos análogos, né? E na rede, e na grande rede, né? Então, para desenvolver essa pesquisa, eu comecei essa pesquisa em 2020, então foi bem assim no momento pandêmico, que no começo gerou uma certa angústia, mas depois acabou favorecendo muito, porque como metodologia inicial, eu propus fazer um encontro, né? E esse encontro foi realizado e se chama File Alive. Foi um evento em que foram organizadas 6 sessões. Cada sessão tinham 5 profissionais do mundo, né, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, artistas, pensadores, organizadores de instituição, conservadores, teóricos, enfim. Eu reuni essas pessoas em 2 dias de encontro online. Isso tudo está disponível. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para vocês verem o site, só para mostrar rapidamente. Esse aqui é o site do encontro online. A partir desse encontro, foi construído um documento branco, né, com todas as observações feitas durante essas discussões, também disponível para download aqui, e também com os vídeos disponíveis, todos os vídeos aqui dos dias dos encontros. Esses encontros, eles foram fundamentais, porque a partir desse encontro, 3 desdobramentos foram essenciais para o andamento da pesquisa. Um foi encontros periódicos com outros arquivos que também estão buscando se organizar e uma possível interoperabilidade entre eles. A escolha da construção do banco de dados do repositório digital do acervo do FAIO no repositório digital Tainacan surgiu também desse encontro, com a participação do Dalton Martins, que é um cientista da informação e um dos criadores do Tainacan, e a relação da Wiki Brasil com o banco de dados digital do FAIO. Então, esses 3 tópicos que a gente vai ver mais para frente surgiram a partir dessa metodologia, tá? E as análises de casos também, desses arquivos que estão aqui, que eu vou passar rapidamente para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou falando. Eu acho que aqui eu vou sair, porque não é esse Chrome que eu quero. Por que eu não... pronto, que eu só vou sair, vou entrar aqui, nesse aqui. Bom, é importante mencionar que, nesse momento, durante esse encontro que se deu em 2021, o FAIO tinha apenas esse website, que é um website onde a gente divulga as informações dos eventos, que preenche totalmente as necessidades de divulgação do evento, mas não é uma organização arquivística, né? É uma organização simples de interação com o público em geral. Enquanto que os outros arquivos, que a gente começou a estabelecer contatos e discutir as questões de organização de arquivo, por exemplo, o Ars Eletrônica, que é um dos eventos mais antigos que existem, ele já existe desde 1979, porque ele começou mesmo já na era do vídeo e foi evoluindo. Ele tem
um site também, mas com um pouquinho mais de dinâmica de busca, que você consegue ter nesse timeline, chegar no conteúdo do ano específico, com um pouco mais de fluidez, né? O ADA é um outro arquivo, tá? É um outro arquivo em que ele não é um evento, ele é um arquivo, ele é uma plataforma colaborativa. O que é uma plataforma colaborativa? É um espaço onde você se loga e você preenche de conteúdos relativos à sua produção, seja você um artista, seja você um teórico, seja você dono de uma instituição, ou dono de um festival, ou alguém que participou do festival, que queira ir lá e inserir suas informações. Então, ele funciona como uma grande plataforma. Durante esses 4 anos, porque assim, esses arquivos foram os arquivos que caminharam junto comigo na pesquisa. Eles estavam com financiamento e eles mudaram um pouco a interface, mas valorizando mais a visualização dos dados do que exatamente alguma mudança estratégica no arquivo, né? Então, aqui você vai ver eles, por exemplo, eles colocam aqui de forma aleatória, aliás, muito estética e interessante, a busca pelas imagens desse arquivo. Então, você consegue, ao clicar numa imagem, parar e entender a sua informação, né? Só que é uma busca bastante aleatória. Eles também criaram uma... Aí você pode, por exemplo, se você chegou nessa imagem, viu que é do Maurice Benayoun, aí você pode ver isso dentro da plataforma. Aí você entra e você vai pesquisar esse artista dentro da plataforma. Eles também criaram um Thesaurus, né? Em que você pode pesquisar a partir das palavras chaves. Então, eu entro aqui em Generative e vou ver que eu tenho 87 trabalhos que aplicam esse termo e eles estão aqui, eu vou poder navegar neles através desse sistema de navegação. Eles investiram em trabalhar esse tipo de visualização de dados. Também aqui, gráficos para você ver os gêneros que participam a cada ano da plataforma, a quantidade de países que estão dentro da plataforma, informações mais gráficas, né, visuais. E o IZEA, que é um dos arquivos que a gente trabalhou desde o início, buscando essa questão da interoperabilidade, é um evento que é mais acadêmico, né? Mas que tem também tem exposições, cada evento eles também já estão desde a década de 80 atuando, e eles trabalham já, se você verificar aqui na URL, já tem o arquivo do SIGGRAPH junto, porque eles já estão buscando uma interoperabilidade entre os dois arquivos, né? E eles criaram um sistema de pods, que é uma tecnologia em que de dutos de informação entre os dois, porque eles estão, inclusive, no mesmo servidor e no ambiente WordPress. Porém, eles não têm uma API, o que foi o que dificultou, e isso eu vou explicar mais para frente, a nossa interação. Aqui, a gente tem, eles colocaram na página deles os arquivos que estão trabalhando essa pesquisa de interoperabilidade, são esses aqui, que o file está aqui, que vocês podem ver, e aqui tem uma lista de outros arquivos que podem vir a ser parte desse sistema, tá? Então, eu vou voltar aqui na apresentação agora, porque a gente vai... Então, o que eu queria mostrar? Que nesse momento em que a gente se encontrou nesse evento e as coisas começaram a surgir, o file precisava, então, decidir como faria a organização do seu arquivo, né?
para como a gente ia colocar aquilo num ambiente de um repositório digital. O que seria a diferença de um repositório digital para um website? O website é aquilo que a gente viu, que é o site do File, um espaço de interação simples, objetiva, né, amigável, e um repositório digital já é mais focado em armazenar, né, em preservar a informação para compartilhar de uma forma mais fina, né, mais específica. Então, para eu poder fazer uma busca mais específica, eu tenho que construir filtros, eu tenho que organizar os metadados, eu tenho que criar taxonomias, e eu tenho que organizar isso de uma outra forma diferente da navegação de um website. Um website ele é projetado para uma navegação amigável, e o repositório digital ele já é uma interface mais técnica, que acaba sendo utilizado por um público mais especializado, um pesquisador, uma pessoa mais interessada na área. E como que a gente passava, né, desse momento? Porque o FAIO é uma organização independente, e a gente tem nesses 25 anos, a cada 3 anos, a nossa equipe é totalmente assim, salvo 3, 4 pessoas que estão com a gente há 20 anos, as outras 50, elas circulam e vão passando e vão mudando. Então, o que acontece? Acontece que a gente tem uma organização da informação muito caótica, porque ela estava com nomenclaturas que não eram padronizadas, salvas em pastas com nomes que cada um dava, enfim, a gente teve que fazer um diagnóstico, né, de todo esse material, e esse diagnóstico foi feito junto com uma equipe especializada, que é a equipe da Percebe, que é uma consultoria de educação e cultura que trabalha junto com a equipe do Tainacan. Eles nos ajudaram a fazer essa avaliação. Nós conseguimos emprestados os metadados, né, do ISEA, que nos forneceu os metadados deles para a gente poder comparar termos e metadados que eram usados no arquivo deles e no nosso. E só depois dessa análise a gente poder definir uma arquitetura informacional e as tipologias de informação, né? E construir uma modelagem semântica, né, de organização, que foi basicamente organizada em coleções. Então, o banco de dados, vocês vão ver, tão organizado em coleções, 10 coleções, mas que só algumas são públicas, né? Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. E a análise de adaptação do tema do site também foi feita, todo um layout para esse ambiente mais técnico, né, com filtros e tudo. Também foi feito um estudo dentro dos temas possíveis que o Tainacan oferece, e foi criado um mapa geral de avaliação do material. Uma vez feito isso, né, a gente começou a transferir os dados, né, organizar tudo em planilha e transferir esses dados no modelo hierárquico para organizar os níveis de termos e análise descritivas. Surgiram as 9 coleções e tipos de documentos, né? Catálogos, projetos administrativos, esse ambiente de back-end que vocês vão ver, tem tudo, toda a parte administrativa, tudo que acontece com cada projeto está no back-end, e no front-end tem as buscas menos sensíveis, né? Os dados sensíveis ficam privados e os dados não sensíveis são publicados em termos de informação. Então, o Tainacan, para quem não conhece, ele é um repositório digital
brasileiro criado na Universidade de Goiás e Brasília, né? É um software criado para o ambiente WordPress e especificamente para acervos culturais. Então, vários museus no Brasil fazem uso desse repositório, o que também é muito interessante na hora de criar o sistema de interoperabilidade ou em relação à Wiki também, né? Então, ele oferece funcionalidades avançadas, né, para organizar, categorizar o conteúdo, e ele é bem superior ao WordPress, né? O WordPress era onde o site do File, e é ainda onde o site do File está hospedado, né? Hospedado não, ele é feito no ambiente WordPress, e ele, assim, o WordPress, ele é um sistema que acho que 65% dos websites no mundo usam WordPress. Qual a vantagem dele, né, de manter essa relação com o WordPress? É acesso aos programadores, né? Porque você tem muito mais opção de programadores para poder trabalhar no WordPress do que qualquer outro ambiente. A gente até tinha considerado mudar de ambiente na época para ir para um ambiente de headless, tecnologia headless, que seria o Strap, mas aí você já entra num nível de programação muito específica e aí já cria todo um outro problema. Então, essa parceria com o Tainacan foi uma estratégia muito bem sucedida, no meu entendimento. E, sobretudo, porque, além de todas essas facilidades que o Tainacan oferece, ele tem a API aberta, né? Uma API aberta, o que é uma API aberta? É uma interface que permite o acesso público aos dados, né? E somente com essa API aberta, eu consigo me abrir para a interoperabilidade. Se eu não tiver essa API aberta, eu não tenho como abrir meus dados para que o outro arquivo possa também abrir os seus e cruzá-los e entender o que entre nós existe de comum. Então, o primeiro passo para uma interoperabilidade é ter uma API. E todos aqueles arquivos que eu mostrei para vocês, embora eles estejam eram já um pouco mais do que um simples website, eles não têm API. Então, isso foi um impedimento da gente seguir a nossa relação interoperável, por enquanto, né? Eu vou rapidamente mostrar o que é o back-end desse repositório. Vamos ver aqui. Opa. Então, vamos. Aqui a gente está no back-end do Tainacan, tá? Essas daqui são as coleções, tá? Eu tenho essas coleções que são as fichas de inscrições, de workshop, o arquivo físico que a gente vai ver, ele já existe aqui, mas se vocês verificarem, são coleções que não estão publicadas, elas estão privadas, elas só estão internamente. As coleções que eu tenho aqui que estão publicadas são essas. Então, por exemplo, se eu entro em eventos, né? Eu entro em eventos, eu escolho um evento, São Paulo File 2022. Aí aqui eu tenho, se você for ver aqui, eu tenho os metadados dessa coleção, né? Cada coleção tem seus metadados. Então, aqui estão todos os metadados construídos. Eu tenho metadados de relacionamento, que é uma coisa importante, que depois eu vou explicar por que é. Eu tenho as taxonomias, né? As taxonomias, elas são gerais. Ela é geral, ela é a taxonomia de todas as coleções. Agora, cada coleção tem o seu próprio metadado.
tá? Então, a coleção de participantes tem os metadados de participantes. Aqui demora um pouco mais, porque eu estou com todos. Então, aqui eu tenho os metadados para participantes, que são diferentes do metadados para eventos, que é outra coleção. Então, tá vendo? Eu tenho o título, local, são metadados diferentes, mas que eles se relacionam em algum momento no front-end, que eu vou mostrar para vocês depois como. E o que importa também daqui para a gente compreender é que, por exemplo, se eu chego no metadados, se eu vou em participantes, só como exemplo, tá? Eu vou como participantes, né? E escolho participantes de 2018. Então, eu vou ter uma lista aqui tá um pouco lento, né? Mas tudo bem. Entrou. Eu tenho, então, 337 nomes encontrados. Eu posso chegar e procurar os brasileiros, vamos supor, ou os argentinos, que estão mais perto. Aqui, Argentina. Então, apareceram os 8. Eu quero que isso seja exportado. Eu posso exportar isso, entendeu? Em CVC ou em vocabulário CVC. Essa exportação é uma API. Né? Isso aqui eu estou dentro do back-end. Né? Então, eu tenho uma outra flexibilidade. Porém, no front-end, eu também posso trabalhar. Peraí, deixa eu entrar no front-end aqui, peraí. Pronto. Aqui eu estou no front-end, aqui. Se vocês forem entrar no arquivo, vocês vão entrar pelo front-end. Aqui eu também venho aqui, eu tenho aqui as coleções, ó, obras artísticas, participantes, atividades, eventos, né? Então, eu entro aqui em eventos, por exemplo. Se eu entro em eventos aqui e escolho o file 22, que é aquele que a gente viu lá, eu vou entrar em todas as informações do file 22 e todos os metadados de relacionamento, que é catálogo, que está na coleção publicação, participantes, que é uma outra coleção. Então, aqui no front-end, eu tenho tudo, tenho as obras artísticas, né? Então, eu posso navegar pelas obras artísticas ou pelos participantes. Ela vai me baixar as obras artísticas, mas eu posso escolher talvez por categoria de obra. Então, eu posso chegar aqui e escolher, eu quero saber só as que são public art, entendeu? E aí eu vou aparecer as obras de public art que participaram desse evento, e eu posso também exportar isso. Se how, eu posso... Isso aqui é a API, né? É a API que me exporta os dados. Você consegue levar esses dados para você, porque eles já estão públicos, né? Você, dentro da sua organização, dentro da pesquisa que você organizou, de acordo com seus interesses, você exporta isso como informação. Tá? Então, esse é o ambiente do banco de dados, tanto no back-end, né, que foi o que eu mostrei, e no front-end, que você entra e escolhe as coleções, e os filtros que estão aqui na lateral dessa imagem são os filtros que você pode usar para afinar a busca. E aí, assim, essa implementação, ela foi um trabalho que levou uns 2 anos, né, para ser feito, e ainda está em andamento, porque a gente, na verdade, conseguiu fazer até agora, acho que um input de 6.000 itens, e a gente tem muito mais itens para fazer, fora que a gente tem toda a primeira década sem estar digitalizada, porque toda a informação da primeira década
do FAIO, de 2000 a 2010, chegava pelo correio, vinham fichas de inscrição impressa, disquete, CD, tudo isso ainda teria que ser digitalizado para ser inserido, né? Então, esse trabalho não foi feito ainda. Mas, a partir disso que já foi feito, a gente já conseguiu incorporar o arquivo digital do FAIO no sistema GLAM, né? E uma ligação direta com a Wiki, que também foi algo que surgiu a partir dos encontros lá do FAIO Alive, com a Erika Zeline, que era responsável na época. Ela sugeriu da gente começar esse trabalho quando o banco de dados estivesse pronto, e hoje o banco de dados está inserido no sistema GLAM, que é o sistema de Gallery, Library, Art and Museum da Wiki. Estão inseridos 55 itens, né, que são os eventos, praticamente, porque para a gente entrar no sistema Wiki, você precisa de autorização de tudo, tudo precisa estar em Creative Commons, tudo que você põe aí tem que ser compartilhado. Então, a informação das obras e dos artistas é algo bastante complexo. A gente já até construiu os IDs, né, dos artistas cadastrados no banco de dados para inseri-los na Wiki, mas tudo depende de autorização, de concordar, de assinar, como fala, acordos, né, de que você libera os dados que você está dando. Então, é algo bastante complexo, demorado. A gente teria que ter, assim, um projeto só dedicado a isso, para poder isso desenrolar de uma forma mais completa. Mas a gente está com os eventos já cadastrados e cada bimestre eles enviam os relatórios de acesso, né? Os relatórios de acesso no ambiente da Wiki e assim, varia bastante. Algumas coisas são interessantes, tem alguns picos de acesso, às vezes por questões de conteúdos que são específicos e interessam e criam os outros desdobramentos, mas, sobretudo, também quando há a exposição física, ou seja, existe aí uma potencialidade, né, um potencial do mundo físico para o mundo virtual, quando a gente está em cartaz, ou quando a gente lança uma inscrição, ou quando a gente lança alguma coisa, aquilo que está sendo lançado potencializa o acesso online, né? Isso é interessante porque também nos leva para a nossa próxima a abordagem, que é a organização e a catalogação do arquivo físico, porque a gente está aqui falando do arquivo digital, né, mas existe também, como eu comentei, essa primeira década toda do FAIO, ela foi uma documentação inicial organizada entre 2000 e 2010. Isso foi iniciado em 2012 pela Gabriela Previdello. Ela criou uma organização, inclusive, que fez parte da sua tese de mestrado na ciência da informação e também depois no doutorado, mas, infelizmente, a Gabriela morreu, nos deixou muito cedo e, na verdade, esse trabalho é um resgate do trabalho que ela começou, né? 10 anos depois, já com outras perspectivas e acesso. Então, toda essa parte documental que ela organizou, estão em caixas, né, pastas, assim, em inventários, organizadas por ano, e atualmente a gente fez, durante esse processo, essas são os trabalhos, os conteúdos que estão de 2000 a 2010, está tudo meio assim, tá vendo? Em pastas, pega por ano, aí você abre essas pastas, aí estão as fichas, tá os disquetes, os CDs,
os textos que os artistas escreviam explicando como instalar, como montar, o software que estava usando, os plugins e toda a forma de instalação do trabalho no espaço expositivo, né? Sim, então esse material não foi mexido. O que foi mexido durante esse projeto foram o conteúdo físico de 2011 a 2020, mais ou menos, né? A gente conseguiu inventariar tudo, fazer uma lista junto com uma museóloga de tudo que existia que valia a pena guardar no olhar arquivístico. Então, material de projeto, contrato, cartas, folders, flyers, camisetas, tudo isso foi guardado e catalogado. E catalogado não, porque catalogação ainda é um outro trabalho a ser feito. Foi inventariado só, uma lista de dados e, ao mesmo tempo, marcado, né? Assim, legendado com a estante, com o seu número no lugar certo, com as pastas. Então, está todo organizado essa parte de 2011 a 2020. E, para concluir, né? Que eu nem sei aqui se eu estou no tempo, já estou um pouco passando, né? Mas já estou concluindo. Para concluir, essa digitalização, né? E esse acesso das duas fontes, digitais e físicas, elas são fundamentais, eu acho assim. Eu acho que mantê-las é super importante, porque são materiais diversos, com abordagens diferentes, com interesses variados de potências de pesquisa, né? Então, são duas informações que se complementam. Tanto é que a gente já tem dentro do ambiente digital no back-end a coleção arquivo físico, que é o dia que a gente for conseguir documentar e digitalizar tudo isso para inserir dentro que é um outro projeto, né? Claro, porque isso seria um trabalho bem grande, mas um trabalho necessário, né? A gente, uma hora, isso vai precisar ter um destino, principalmente digitalizado, porque uma vez digitalizado, pelo menos você tem essa informação no ambiente digital acessível. E, sobretudo, também durante essa pesquisa, alguns contatos com instituições foram feitos com o objetivo de tentar institucionalizar isso tudo, né? Porque isso tudo que a gente está fazendo é uma organização independente, e assim, o dia que eu não tiver, ou o Ricardo não tiver, mas o Ricardo mesmo, ele nem se envolve muito com esse aspecto do arquivo, que é uma coisa que ele já também falou, está com você, entendeu? Porque é uma coisa que demanda, né? E ao mesmo tempo é isso, a hora que a gente não tiver mais, pode se perder. Então, seria importante isso estar numa instituição, né? Numa instituição pública, num museu, numa biblioteca, num arquivo, que fosse compartilhado com outras pessoas. Houve algumas tentativas com o MAC, por exemplo, mas tem toda uma resistência que a coisa não se desdobrou, tá? Uma coisa que eu quero reforçar aqui é que essa pesquisa eu consegui chegar em várias coisas e seria impossível se não fosse a colaboração que se deu. Foi uma rede de colaboração, né? Eu fui coordenando essa pesquisa, mas o tempo inteiro, assim, foi muita gente que trabalhou nela. O Tainacan tinham pelo menos 4 pessoas, a Percebe 3, o ISE, esse Graf, o ADAS, estou falando de 7, 8 pessoas de lugares diferentes do mundo, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Brasil, sabe? Então, foi, assim, um grupo de colaboração muito grande, e eu acho que quando a gente trabalha
né, com a complexidade, é impossível não ter colaboração. Então, esse trabalho colaborativo, ele foi fundamental para a pesquisa, e eu gosto de deixar claro isso, porque realmente foi muito importante. Temos desafios? Temos, né? Os desafios, eles são esses que vocês já podem ter concluído, por exemplo, a padronização de formatos de dados, no que tange a questão da interoperabilidade, tá? Quando você vai criar a conexão com os outros arquivos, exige-se uma padronização dos formatos de dados, né? Isso é um problema. Garantir a qualidade e a integridade das informações também é um problema, né? Sustentabilidade a longo prazo. Por mais que você distribua a informação, né, que é uma estratégia de preservação, você ter holdings distribuídas, porque se um lugar cai, você tem aquilo no outro, né? Isso é uma estratégia de preservação, porque sustentar as coisas online, como a gente viu, 40% das coisas se perdem em 10 anos, né? A segurança dos dados e as questões de direito autoral, que é um problema seríssimo, porque você entra numa coisa jurídica que se precifica de forma absurda. Você, como uma instituição independente, não tem a menor condição de tratar esse assunto de fato como ele deve ser tratado, né? E coordenar as informações, né, sobrepostas, o que se sobrepõe, o que não precisa ter, que já tem, enfim, criar essa limpeza de dados, né? Tudo isso são desafios que estão dentro dessa proposta que a gente está enfrentando da interoperabilidade entre os arquivos análogos, né? E as perspectivas futuras são exatamente tentar essa rede interoperável com os arquivos análogos, e aí implica a investigação de tecnologia emergentes, programação, melhorar a colaboração entre os arquivos que estiverem envolvidos. Aqui estão algumas das referências que eu usei. Eu posso depois deixar essa apresentação, se for o caso. E fica aqui meu muito obrigada. Paula, te agradecemos muitíssimo. A gente abre agora aqui para uma conversa e trocas, perguntas. Eu sei que o Luciano, que está aqui, Luciano, você pode se apresentar? Olá. E boa noite. Olhar aqui para a câmera. Prazer aqui. Tudo bem? Foi muito... Foi uma grata surpresa aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, assim, né? Mas assim, a discussão que você trouxe está muito alinhada com algumas questões que eu estou trabalhando agora, né? Mais no sentido de arquivar alguns materiais e dar saída disso. Mas o que eu tenho a perguntar para você posso fazer uma pergunta? Sim, ótimo. Uma coisa que me chama muita atenção é essa noção de colaboração dentro do trabalho de produção de arte, no caso digital. Dentro desses procedimentos de arquivística, como que fica essa questão da colaboração? Como que eu, de alguma maneira, qualifico, eu quantifico isso, inclusive para inserir isso numa base de dados, entende? Como que eu penso essa materialidade, essa necessidade, ou seja, que o próprio trabalho, muitas vezes, ele vai se conduzir, vai se construir nessa relação de interação com o espectador? Então, por exemplo, você está querendo... Você fala no sentido da criação artística ou no sentido arquivístico desse trabalho? Arquivístico. Então, no nosso banco de dados, a gente tem a opção... já na ficha de inscrição, quando o artista se inscreve no FAIO, tem a opção coletivo, né? Aí o artista se inscreve já não como um autor, mas como um coletivo. E aí vem o nome de todo mundo, aquilo já entra no sistema como um coletivo. E são vários.
A gente tem vários coletivos, muitos coletivos no acervo, né? E aí eles entram o nome de todos os participantes, e a obra ali entra como obra daquele grupo de participantes. Não, perfeito. Mas, assim, do ponto de vista da proposta artística mesmo, que envolve uma colaboração, entre aspas, com o usuário, com o espectador. Tá? Da interação. Da interação. Ou seja, como é que eu identifico, eu qualifico essas formas de interação como um procedimento até de pesquisa e de busca dessas formas de interação? Através de documentação videográfica, né? Você tem, assim, e poderia, assim, no nosso caso, é o que a gente usa. A gente, como documentação, a gente usa a proposta do artista em si, porque ele escreve, né, o que ele espera da interação, do comportamento do público. Aí você tem o vídeo, né, da realização daquela interação, mas poderiam se criar outras, né? Poderia, por exemplo, você poderia criar questionários para conversar com o público sobre essa interação. Isso a gente nunca fez, mas, por exemplo, se tivesse uma forma de ouvir o público sobre o que é aquela interação da obra, também seria um conteúdo interessante para abraçar, né? Sei lá. Para a gente, o que fica mais é a documentação mesmo, a documentação videográfica que a gente consegue fazer durante a exposição da obra. Mas não sei se é isso mais ou menos que você perguntou. Ficou muito minha dúvida isso. Assim, na hora que eu vou para a base de dados aqui, como que eu nomeio, entendeu? Como que eu nomeio os modos de interação, né? Se tem isso hoje já discutido dentro da produção da arte digital, vamos dizer assim, linhas de interação diversas umas das outras, a ponto de eu pensar que eu posso organizar isso arquivisticamente. Isso é uma coisa interessante, Luciano. Seria tipo uma outra, talvez um outro metadado de obras artísticas, né? E abriria uma outra forma de documentação daquela obra. Seria um caminho, talvez. É interessante. Complexo, né? Porque ele é subjetivo, né? Ele é subjetivo. Quem vai inserir essa informação vai ser a leitura de quem está inserindo, né? Paula, vou te fazer uma pergunta aqui. Bom, antes de mais nada, um comentário. Eu achei tão interessante a maneira como você, de certa maneira, assim, para falar dos desafios, né, dessa arte, dessa intangibilidade, né, na arte digital, como você faz uma sistematização de algumas questões que, de maneira separada, foram aparecendo desde a arte moderna. Né? Então, se a gente for olhar ponto a ponto, a gente pode pensar em autores, em obras, em artistas, em práticas, né? Em situações quando você fala da expansão dos limites do espaço positivo, né? Toda a crítica institucional do cubo branco, quer dizer, se a gente for pensar as formas de participação e a maneira como se entende, de certa maneira, colaboração e interação hoje, e que a participação, pelo menos lá nas práticas neoconcretas, elas ainda trazem questões para a gente pensar interação e colaboração hoje, mas juntando tudo, é muito interessante pensar, né, como a partir da arte digital, essas questões todas, que se eu não me engano aqui são umas 7 questões que você aponta, como elas aparecem juntas, né? Para na segunda parte, você nos trazer mais uma, que é a tua própria pesquisa, que é a questão da documentação e do arquivo, né? Como também muitas das práticas contemporâneas hoje, elas são práticas de invenção a partir
de um trabalho de montagem a partir de arquivos. Né? Então, assim, é como se eu crio atlas, que são montagens a partir de arquivos que são formas distintas de organização da informação. Né? Então, assim, isso eu achei muito interessante. Né? Primeiro, essa sistematização que você faz para pensar digital, e depois trazer o arquivo como uma necessidade de gestão de vocês e de ampliação do file, mas pensando nesse sentido aqui, acho que tem um diálogo com o que o Luciano te colocou, do arquivo como matéria-prima para a criação. Não como matéria-prima, necessariamente, no sentido assim, eu vou lá ler um arquivo para produzir, como uma referência bibliográfica. Não. É o arquivo como uma matéria-prima que eu vou rearticulando. Né? Nesse sentido, o próprio, esse arquivo de vocês me faz pensar se vocês estão imaginando, o Luciano já comentou isso com você, de uma disponibilidade para que ele esteja aberto no sentido de reconfigurações por alguém, né? Então ele pode criar montagens, mas eu lembro também você lembra da interface do Vídeo Brasil? Em determinado momento eles tinham uma interface visual também, e que eles convidavam pessoas para fazer como se fosse uma meta-curadoria. Então você juntava obras e pensava propositivamente, conceitualmente, criticamente, modos de associação entre obras distintas. Né? Então o público ele era chamado a ler as obras e propor certas curadorias. Né? Eu lembro disso. Porque eu acho que vocês têm um material, eu não estou aqui sugerindo nada, tá? Eu só estou aqui pensando como essas coisas estão tão conectadas hoje, que é trabalhar com um banco de dados, com visualização de dados, metadados, arquivo, e aí me faz pensar como nesse universo aí, né, da visualização da informação, a ideia de atlas e arquivo está tão presente hoje. Né? E eu vejo muito presente no trabalho de vocês também. E é possível também, né? Você hoje, eu vejo por esse ambiente que a gente criou já agora, que ainda nem está completo, você consegue construir curadorias, não? Muitas curadorias diferentes possíveis. Só no front-end, entendeu? Sim, então, no sim. front-end você já consegue, ainda você consegue explicar as suas curadorias. E só mais uma questão, eu vou passar aqui também para as pessoas. Quando a gente pensa em trabalhos de anos atrás, vários, por exemplo, em Flash, né? Uma plataforma que já deixou de existir. Né? E aí, então, assim, uma pergunta. Esse trabalho ele subsiste apenas na sua documentação? Ou é possível você ainda preservar alguns hardwares antigos, alguns sistemas embarcados que permitem rodar trabalhos antigos, como, por exemplo, na videoarte, que você ainda guarda televisões de tubo, para que você possa reproduzir obras específicas. Como é que é feito? Existe assim, em alguns casos, o ideal, por exemplo, no caso do ZKM, que é um museu de arte e mídia, eles optaram pela preservação do ambiente. Então, eles têm lá o Windows 8, que roda os trabalhos que estão naquele sistema. Mas, por exemplo, no caso do Flash, não. O Flash desapareceu mesmo, porque ele era um plugin, né? Ele não era um sistema operacional. Ele rodava num plugin que desapareceu. Então, o que acontece? Existem hoje alguns softwares que emulam o Flash. Aí você consegue rodar o trabalho, mas não com aquela interação, porque o Flash era assim, impecável, né? Você conseguia fazer uma interação assim, fluida, de um jeito muito... E realmente isso você não consegue mais nas emulações. O que eu vejo que alguns artistas fizeram
foi que eles videogravaram o trabalho em Flash, mas também não é a mesma coisa, sabe? Então, esse não é a mesma coisa, transforma a obra em uma outra coisa, que o melhor é assim, acabou o Flash, o que ficou disso? Ficou a foto, ficou o vídeo, ficou isso, e não é a obra, entendeu? A gente precisa aceitar que a informação não é a obra, é a informação sobre a obra que vai construir a memória, porque a obra mesmo ela não vai se manter, entendeu? Então, por isso que esse tratamento da informação é a questão, porque como eu vou tratar essa informação, o jeito que eu vou construir essa informação é o que vai ser a memória para quem for poder acessar, porque se você não viu a obra em Flash, quem não viu uma obra em Flash não vai entender o que a gente está falando. Muito bem, então eu vou passar aqui. Vamos lá. Você precisa falar. Tranquilo. Paulo, como é que está hoje a parte de servidor? Está funcionando onde essa plataforma, esses sistemas que estão usando hoje? Olha, a gente estava na Amazon e aí o negócio foi ficando caro, foi ficando complicado também. A gente teve uns problemas técnicos bem complicados e agora a gente está num hosting. Sabe? Sim. Você teria interesse em migrar para um sistema acadêmico moderno? O meu sonho era entregar esse sistema para algum lugar público, né? Esse é o meu sonho, porque realmente eu tenho prazo de validade, gente, como instituição independente. Então, é um trabalho que seria muito legal a gente estar fazendo isso com um ambiente público, sim, sabe? Você tem conversado com alguém já para fazer essa migração ou ainda não tem nada? Eu digo porque no FBC a gente tem um sistema de servidores lá, né, para web, que eu uso como laboratório de pesquisa e pode ser aberto também para projetos de extensão, né? E a gente tem até robô para fazer armazenagem de fita, backup, e a parte de acesso, liberdade de executar coisas, por exemplo, se for executar um emulador, né, a gente consegue, um emulador Flash, uma coisa assim, que a gente tem esse nível maior de interatividade, né? No meu laboratório, eu tenho 3 servidores teste, mas normalmente a gente migra para o servidor principal, do INAC da universidade. Depois, né? Eu digo porque a gente tem uma chamada aberta para os projetos de extensão, só que isso tem que ser renovado a cada ano, tá? Isso não dá para fazer eterno. O que pode ser feito é pedir a gente pode pensar em pedir um roteamento, uma conversão, e a cada ano renovar isso. Agora, dia 20, a gente tem uma chamada de projeto de extensão 2025, para esse tipo de coisa. Tá? Se você quiser, a gente pode tentar esboçar e mandar uma proposta, né, para rostear esse material, fazer um mirror, tá? Não desativar o que está agora, mas fazer um espelhamento lá. Né? Eu tenho meus alunos de fixação para trabalhar com esse tipo de coisa ali, né? Para a gente vai ser um prazer fazer esse espelhamento inicial e dar esse acesso. Do jeito que você tem hoje o back-end do Taipan, reproduzir tudo lá, mas dentro do contexto universitário, com o domínio da Universidade Federal da ABC. Se não tiver problema, interessante. Depois me manda um e-mail para a gente ver, porque eu preciso conversar com o pessoal do Tainacam para ver o que isso implica tecnicamente também, porque eu não saberia dizer, entendeu? O Tainacam eles têm um GitHub, mas com as licenças deles, os formatos. O serviço deles é comercial hoje em dia. Não, a ideia seria usar eles mesmo, porque a gente não tem essa infraestrutura que eles têm. Seria ver se eles conseguem ter um problema de rostear lá. A gente, inclusive, agora a gente está trabalhando com esses outros arquivos, a gente vai participar, vai fazer um workshop para criar um protótipo de interoperabilidade entre os arquivos a partir de um servidor, de um aggregator, né, de um agregador de arquivos. E a gente está discutindo onde será esse servidor. Assim, é claro que quando você trabalha internacionalmente, os caras já falam, não vai ser no Brasil, né? Vai ser na Alemanha, vai ser nos Estados Unidos, mas a gente pode ter vários, não precisa ter um só, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente replica as informações em servidores diferentes, mais a gente tem chance de preservar isso. Porque se amanhã eu não consigo manter mais aonde está
se eu não conseguir manter mais o banco de dados nesse servidor que o FAIO paga, porque a gente não tem mais dinheiro, não tem mais projeto, não tem mais condição, e tiver num lugar público, acadêmico, garante que está lá, né? Pelo menos, entendeu? Porque se eu enviei, se você também passar, depois eu mando o e-mail explicar melhor. O que eu preciso. Pode passar, Davi, para ele, por favor? Eu passo depois. E uma última coisa, a gente já fez um trabalho com retrocomputação também no laboratório, mas mais voltado para reproduzir videogames antigos, tá? A gente constrói videogames antigos lá, com ensino de engenharia. E é bem complexo mesmo, e uma coisa que você comentou que você tem o seu acervo com CD e disquete, né? Disquete está quase impossível recuperar hoje em dia, a gente já precisou recuperar coisa em disquete, está muito difícil em CDs. Tem que ser feito uma imagem urgente, porque os CDs só duram 4, 5, 10 anos estourando, tá? Então tem que ser urgentemente ser feita uma imagem do que você tem nos CDs aí e passar para pendrive, independente de quando vai mexer com isso. Mas sim, isso é uma dica que eu dou para fazer esse mês ainda, tá? Pedir para algum estagiário ali, colocar o CD no leitor de CD, que já é meio raro de achar, e fazer uma imagem, porque a gente, CDs e DVDs, tá? CDs e DVDs são mídias óticas, não foram feitos funcionar mais do que 10 anos. A gente perdeu muita coisa. Dependendo do executável, você não consegue abrir. Não consegue nem ler o CD mais, é isso que eu estou dizendo. Não se lê mais fisicamente, porque deteriora. Tá? Fisicamente, os compostos deterioram e ele, quando ele vai pôr no laser para ler, ele se deteriora no laser. Tá? Então, CD e DVD são mídias assim que a gente faz, hoje a gente já não usa mais, mas o que a gente tinha, a gente passou tudo para mim. Também não dura muito, tá? A pendrive também vai durar 8 a 10 anos no máximo, né? Mas a gente fez esse ciclo e coisas que a gente backupeia ao tempo, a gente troca de HDs, né? As coisas mais antigas a gente já está no segundo ciclo de HD. Então, a cada 5 anos a gente compra HDs externos, né, e passa de um HD para o outro, porque os HDs velhos também estão menos confiáveis. As minhas coisas. Gente, o negativo é muito melhor. O negativo é mais grande. Nada para o livro aqui. Mas era só isso que eu queria comentar. O negativo é muito mais grande. Os fungos nessa hora demoram mais tempo para atacar. Eu estava falando que os fungos nessa hora, eles colaboram mais do que a deterioração dos próprias mídias. É complexo mesmo, porque a gente, nos primeiros 10 anos, eu tenho muito disquete, até Zika também. É onde estão as obras, né? É o que eu falo, a obra a gente não acessa mais. Temos uma pergunta do Rui aqui agora. Não, Paulo, assim, eu também, como o Davi, né, tinha me chamado a atenção essa espécie de genealogia, né, da arte digital que você faz, e justamente recuperando várias temáticas, várias questões que estão aí colocadas na arte, né, desde há muito tempo, né, e que de alguma maneira a arte digital ela funciona como uma espécie de um catalisador. Né? Isso. Então, pegando todas essas questões, juntando e adicionando novas camadas, né? O que de alguma maneira também nos mostra o quanto, primeiro, essa arte digital ela é contemporânea, né, no sentido desse catalisador, né, no sentido de trabalhar com um conjunto de questões que são as questões colocadas pela arte moderna, pela arte contemporânea, né, e que, portanto, ela faz parte desse ambiente, vamos dizer assim, né, e que, por outro lado, também pensando, né, nessa questão desse catalisador e desse trabalho de vocês, também coloca duas questões que são questões absolutamente sensíveis no mundo de hoje, né, no mundo das informações, que é a segurança de dados e, como você falou, e a própria preservação, né, dessa informação. E que está sendo discutido hoje em dia, né, assim, é a ordem do dia, né, assim, como fazer para que esses dados gerados sejam seguros, né, sejam apropriados, sejam de maneira soberanas, etc. E, ao mesmo tempo, como fazer para que isso seja preservado, né? E daí até, achei também interessante
próprio tema, né, do título da sua tese de doutorado, que ao pensar a questão da memória ou da preservação, toca um pouco nessa contradição, né, de dados que são efêmeros, né, versus uma necessidade de uma certa memória, né? E aí eu acho que você toca num ponto que para mim é fundamental e é muito importante, talvez o próprio status, né, dessa produção esteja colocado, né, e que, de novo, assim, eu acho que é uma confusão contemporânea, que a informação não é a obra, né, por um lado. Então, ou seja, é preciso deixar claro, né, que diante dessa efemeridade, talvez o que sobre de algumas dessas obras seja a informação, né, ou esse registro da obra que não substitui, que não é a obra, né, mas que de qualquer jeito também está colocado para as obras tradicionais, né? Então, esse acesso que a gente tem de imagens, de dados, etc., das obras únicas, né, das unicidades, etc., não são a obra, né? Mas que muitas vezes é o único registro ou contato que as pessoas mantêm com essas obras, né? Mas, por outro lado, e aí está um pouco a minha questão, né? Algumas obras são informação, né? Ou seja, alguns artistas trabalham a obra de arte enquanto informação, enquanto dados, né? E como lidar, então, com isso, né? Ou seja, uma informação que é efêmera, como foi falado aqui, inclusive, né? Assim, essa efemeridade, ela se coloca na impossibilidade do próprio acesso a essas obras, porque, né, a base física de ter acesso a essa informação se deteriorou, né? Ou seja, então agora eu já não tenho mais nem como ler essa informação a partir, né, ou de um plugin que não existe mais, ou de um suporte material que não é mais acessível, que não é mais lido, etc., etc., né? Mas percebe, ou seja, eu tenho uma obra que era pensada enquanto informação, e que dependia de um certo suporte, e que, mesmo assim, se tornou efêmero, né? Ou se tornou perecível com o tempo, porque as tecnologias, o acesso, mudou. Ou seja, será que a própria impossibilidade de ter acesso a essas obras, né, dada pela contemporaneidade, será que isso não é um dado da própria obra, que, como você colocou no início, né, uma questão que está sendo colocada para se pensar a relação das pessoas com essa obra, né? E como pensar uma espécie de um museu, ou de um arquivo, de um banco de dados, disso que não se tem mais acesso. O que você não tem mais acesso à obra em si, né? Mas você pode ter acesso à informação sobre essa obra. O que, de certa forma, você falou uma coisa que me fez pensar que, sim, se a gente fala, por exemplo, quando a gente estuda os renascentistas, né? Quantos de nós têm acesso às obras renascentistas? Não, a gente tem acesso à informação sobre a obra renascentista, a gente tem acesso sobre a imagem. Nem todo mundo pode ir para Florença, para Roma, para ver as obras de perto, entendeu? Apesar delas existirem materialmente, né? Mas a gente estudou a partir de informações dessa obra, bem documentadas, com imagens escritas, com as histórias escritas, contextualizando como ela foi feita, onde ela foi feita. O digital, a obra digital é mais ou menos isso, só que você não vai ter ela fisicamente para ver em lugar nenhum, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser construída dentro de um imaginário. Se é que, entendeu? A memória ainda vai fazer sentido, porque pode ser que o mundo se torne tão complexo que a própria concepção de história e memória
se exploda da forma que a gente conheça, e realmente tanto faz o que já passou e dane-se. Igual você pega um aluno hoje em dia de arte digital, não sabe o que foi o vídeo, entendeu? Não sabe nem quer saber, não faz diferença na vida dele. Ele vai querer saber qual é a última coisa do momento que ele vai usar, entendeu? Então, será que tudo isso não vale a pena mais? A gente gastar tanta energia em construir memória? Também é uma questão, né? Também é uma questão. Paula, e aí então pensar o seguinte, né, que diante de tanta efemeridade, de tanta fugacidade, de tanta dificuldade de construir memória daquilo que se esvai, né, dos bits e tudo mais, é um projeto que vocês capitaneiam, o FAIO, ele já tem 25 anos. Sim. Né? Então, nesse processo de que tudo mudou muito e tudo muda, tudo passa, o FAIO continua, né? E não só preservando essa memória, mas também tem a ver, né, com esse sentido de passado, mas também apontando sempre novos horizontes, novas perspectivas para a gente compreender a arte digital, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, inclusive para a gente deixar gravado aqui numa memória, né, um pouco desses 25 anos, assim, como é que é a equipe de vocês, como é que se estrutura o trabalho, que assim, só de ver você falar hoje já me parece uma imensidão, né? É muita coisa que vocês fazem, a gente acompanha de longe, hoje ouvindo de perto, impressiona mais ainda, e que isso esteja durando, e vida longa ao FAIO, certo? Mas se você pudesse comentar um pouquinho esse back-end, né, do FAIO, quem faz... Esse backstage, né? Esse backstage. Isso. Assim, o FAIO, ele é um projeto que nasceu de muita... É um projeto passional, entendeu? O Ricardo e eu, a gente realmente entendeu a internet na hora que ela estava nascendo, então foi uma coisa assim, uma epifania que nós entendemos, e a gente na época, tanto o Ricardo como eu fazíamos, né? Éramos artistas, o Ricardo ainda continua fazendo arte, mas eu realmente me contentei em trabalhar no FAIO, que já estava de bom tamanho. O Ricardo, a gente tinha esse envolvimento poético, né, com a proposta, e a proposta foi se engajando dentro de uma dinâmica de muita sinergia com o público, o que isso foi uma coisa que a gente nunca pensou, entendeu? Mas a gente abraçou muito fortemente. E hoje o público, ele faz parte da nossa construção da ideia da exposição e tudo. Então, é toda uma coisa assim... assim, o FAIO, ele é uma organização orgânica. Ela é orgânica no sentido que a gente vai se adaptando naquilo que vai acontecendo, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo, o que nos mantém sempre muito atualizados, mas também, assim, as pessoas que trabalham com a gente, elas tem de tudo, sabe? Tem gente que é super nova, que entra e que depois também segue seu caminho, que se desdobra, se desponta para o mundo afora. Tem gente que está com a gente há 30 anos trabalhando na parte administrativa, construção de projeto e não sei o quê. Tem gente que já ficou 10, 15 anos com a gente e aí seguiu outro rumo. Então, é um fluxo energético, sabe? Que funciona assim. É um organismo vivo mesmo que pulsa, sabe? Então, e já é muito mais do que Paulo e Ricardo, né? O Ricardo e eu, a gente lançou isso e a gente está sempre por trás disso tudo, mas é muito mais do que a gente, é uma rede que funciona, que às vezes eu mesmo falo, nossa, porque é uma rede internacional, entendeu? Então, os artistas também fazem parte dessa rede, quando eles
envia os trabalhos, quando eles aceitam participar nas condições que a gente tem para oferecer, que eles vêm, às vezes, financeiramente, a gente não tem como bancar tudo, e aí vem, entra uma instituição internacional. Assim, então, é uma dinâmica, porque por a gente ser independente, a gente sofre, né? Porque quando você é independente, você não tem o suporte político, institucional, mas você tem uma liberdade de ação, entendeu? Que, assim, você decide as coisas num telefonema, você decide aqui agora e você vai e faz. Não tem camadas de aprovação, de esperar, de não sei o quê. Então, isso dá uma agilizada, a independência dá uma agilizada, assim, nos processos de execução, que é incrível, né? Mas, por outro lado, também te poda na hora de você crescer de verdade, porque aí você precisa de um apoio institucional, assim, mais expressivo e politicamente mais engajado. Então, assim, e isso tudo também fez a gente aprender muito como opera o sistema cultural, como operam as instituições, como os funcionários dentro das instituições passam, entendeu? Como eles se transformam. A gente assistiu muita coisa durante esses 25 anos, né? Circulando pelas instituições e colaborando com todas as propostas culturais que a gente se envolveu. Então, é um laboratório de vida, né? Muito bom. Muito bacana esse seu depoimento, Paula. Bem, acho que com isso a gente encerra. E te agradece. Sim, Rui. Vamos lá. Só uma última pergunta, Paula, que é uma curiosidade mesmo. Com relação à Bienal do Rio, né? Bienal Rio. A Bienal que foi no Museu da Manhã? Isso, assim. Só que você comentasse rapidamente, assim, né? A relação dela com o bairro, qual que é essa nova proposta? Então, essa proposta, ela era uma proposta que surgiu, a gente, assim, seria uma proposta, porque, assim, o que acontece? O FAI, o que acontece anualmente em São Paulo, ele tem um limite de espaço, né? Espaço físico é muito importante para a gente poder crescer. Porque hoje em dia a gente tem trabalhos de escalas enormes que a gente gostaria de trazer. Então, o projeto da Bienal, na verdade, ele nasceu como uma proposta até para ser em São Paulo, a gente visualizava ele dentro da Oca, tá? Aí, só que a Shell se interessou por esse projeto e quis que fosse no Rio de Janeiro, dizendo que gostaria que ele crescesse na área portuária. E realmente, para a gente, é sensacional, porque o Rio de Janeiro ele tem uma coisa muito interessante quando um projeto internacional, ele também tem... o Rio de Janeiro engaja de uma forma muito interessante. Então, esse evento que a gente fez em 23 foi lindo, porque a gente ocupou o Museu do Amanhã, ocupamos uma parte da Praça Mauá com umas intervenções urbanas lindíssimas, e foi uma relação com o público que passa pela praça, foi uma experiência maravilhosa. A gente teve 80 mediadores, gente de todas, sabe, de toda a área do Rio de Janeiro, assim, juventude que veio trabalhar de escolas públicas, escolas, universidades e aprendizes e de ONGs, enfim, foi uma experiência linda. Agora, como tudo no Brasil, o desafio é a continuidade, né? Então, a gente tem proposta de continuar agora em 25. O Museu do Amanhã gostou muito de ter a gente ali e já está incluindo a gente na agenda, mas a gente ainda está na luta do patrocinador. Então, é sempre assim, a gente nunca sabe o que vai ser o ano seguinte. O ano seguinte é sempre uma grande interrogação. Entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Não? Paula, então, super obrigado, viu, pela sua gentileza, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada, Davi. E a gente tiver aí o material editado, e se você quiser também que a gente
edite de alguma forma, suprima alguma coisa, você nos avise. Eu vou suprimir, por exemplo, esse comentário que eu estou fazendo agora. Tá bom? E... Tá bom, obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado.